Olha, o deputado estadual João Henrique Caldas entregou à OAB no começo desse mês documentos relativos às suas denúncias de irregularidades na movimentação financeira de 19 milhões anuais nas contas da Assembleia do Estado entre os anos de 2010 a 2012. Aqui com a gente, o presidente da Ordem, Tiago Bonfim. Bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. O senhor decidiu aí pedir segurança pessoal para o deputado. É realmente necessário? Bom dia, Gilvan, bom dia, os telespectadores. O deputado JHC esteve conosco na OAB, entregou a documentação referente às denúncias por ele formuladas e manifestou no momento uma grande preocupação acerca da sua segurança pessoal, da sua integridade física, apesar de não ter mencionado nenhum episódio específico, mas mencionou que algumas ameaças anônimas teriam chegado a ele, enfim, tanto diretamente a ele como a pessoas próximas, e manifestou essa preocupação. E solicitou à Ordem que subscrevesse em conjunto com ele um pedido ao Conselho de Segurança. Então, quem formulou o pedido foi o próprio deputado JHC diretamente ao Conselho, mas nós assinamos conjuntamente a petição. Mas eu acho importante isso? Acho extremamente importante diante do contexto que o deputado nos apresentou. Não é? Segundo o deputado, o que motivou esse pedido específico não teriam sido simplesmente as denúncias por ele formuladas, mas algumas repercussões dessas denúncias, como episódios de telefonemas, de mensagens, de recados, enfim, que ele teria recebido, apesar de, como disse, não ter destacado nada específico, mas situações que, de qualquer forma, geraram no deputado alguma inquietação. Além de subscrever esse documento, esse pedido ao Conselho, o que é que a OAB pode fazer mais ou está fazendo em relação a esse caso? Bom, a OAB naturalmente não tem nenhuma atribuição investigativa. Nem fiscalizatória? Fiscalizatória até certo ponto. Pode ser, né? Né? Então, a OAB tem na sua estrutura diversas comissões, dentre as quais nós temos a Comissão de Ética Pública, não é uma comissão que foi criada agora, é uma comissão que já existe e que nós estamos, coincidentemente, a partir da sua pergunta, nós estamos, provavelmente hoje, na edição de hoje do Diário Oficial, nomeando o presidente da comissão, que é o doutor Telmo Calheiros, né, que é um advogado extremamente competente, militante, que vai ser o presidente dessa comissão, que tem como atribuição, como o próprio nome sugere, fiscalizar, atuar, cobrar rigor, ética no trato da coisa pública. Então vai acompanhar todo esse processo? Acompanhar todo esse processo, cobrando das autoridades competentes, cobrando elucidação, mas garantindo sempre a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, sem fazer qualquer tipo de pré-julgamento. Mudando de assunto, durante o discurso aí do juramento de advogados em Arapiraca, o senhor citou que a partir de hoje eles ganhavam não apenas o direito para advogar, mas para defender a Constituição. E que é muito difícil fazê-lo hoje em dia, de certa forma. Isso. É realmente isso? O advogado, ele é uma figura que é muito mais necessário em momentos de turbulência do que em momentos de tranquilidade. Porque é muito fácil você defender questões populares, é muito fácil você dizer o que a opinião pública quer ouvir. Difícil é você defender a Constituição, é você defender as leis. A própria figura do advogado ao longo do regime militar, a OAB e os advogados eram os únicos que se insurgiam contra as mazelas, contra os desmandos do governo militar. Quando eu digo os únicos, claro, do ponto de vista das instituições. Não é? Claro que nós tínhamos diversos grupos, artistas, políticos, setores da sociedade civil. Então, a figura do advogado, ela deve atuar sempre de acordo com o ordenamento jurídico, de acordo com a Constituição, de acordo com os direitos humanos, mas nunca querendo agradar a população, agradar a sociedade. Então, isso às vezes não é muito sentido por parte da sociedade. Muitas vezes a sociedade confunde o advogado como alguém que está defendendo o crime. Mas se mostra de certa forma, e não forma necessariamente o criminoso. Desculpa, mas se mostra necessariamente assim que existe um vácuo entre a opinião pública, a necessidade pública e o que está na Constituição? Nem sempre, né? Nem sempre. Vou dar um exemplo a você. Por exemplo, quando ocorre um crime de grande repercussão, se você fizer uma pesquisa ou um plebiscito, sem dúvida nenhuma, a pena de morte vai ser aprovada.
porque aquele é o sentimento imediato da população. De momento. Emocional, de momento. Né? Então, é claro que a opinião pública é importante e deve nortear o nosso comportamento, inclusive como membros de uma sociedade. Mas é preciso sempre fazer algum tempero, fazer sempre alguma ponderação em relação a isso. Uma campanha está sendo lançada em Alagoas, na próxima segunda-feira, chamada Campanha Direta Já, Eleições para o Poder Judiciário. Entidades de classe querem abordar exatamente essa questão da relevância da democratização da escolha dos presidentes e vice-presidentes dos tribunais estaduais, regionais de trabalho e federais. Qual a opinião da OAB em relação a isso? Bom, eu tenho dito que esse tema específico é um tema interno do Poder Judiciário. É uma questão de estrutura interna. Acho que é um tema que deve ser debatido, que deve ser discutido, mas que deve ser discutido internamente na estrutura do Poder Judiciário. Então, como é uma demanda interna, eu entendo que a OAB não tem que opinar ou que se manifestar sobre isso, até porque, usando o nosso caso, existe uma discussão interna na ordem sobre a eleição direta para presidente nacional da OAB, que hoje não é direta, é feita pelos conselheiros federais, mas eu particularmente sou a favor de que ela venha a ser direta, e aí naturalmente é uma discussão que vai ser feita internamente na categoria dos advogados. Por isso, acho que a discussão em si, enquanto discussão, enquanto reflexão, é importante e deve ser feita, mas deve ser feita internamente no âmbito do Poder Judiciário. No próximo domingo, aí se comemora o Dia do Advogado, tem programação para esse fim de semana? Temos hoje uma festa que é tradicional, uma confraternização com todos os colegas advogados, não é? Até porque domingo, dia 11, além de ser um domingo, é o Dia dos Pais, então nós preferimos antecipar para o dia 9, para permitir que os colegas, principalmente aqueles que vão viajar, que vão para o interior, que vão para outros estados, possam fazer suas programações. Mas, na verdade, o Dia do Advogado, dia 11, dia da criação dos cursos jurídicos no Brasil, mas nós vamos ter comemorações ao longo do mês inteiro. Não é? Nós queremos agradecer a sua presença aqui no Bom Dia. Muito obrigado. Muito obrigado.